Eu ainda não peguei bem qual foi a intenção de estabelecer um tratamento tão íntimo a ponto de alunos acharem que podem afrontar professor em sala de aula. Não sei se com o tempo a coisa vai amadurecer, vai melhorar, mas por enquanto estou vendo danos muito sérios. E estou vendo o professor se arriscando diante de enfrentamento com o aluno. Hoje nós estamos recebendo aqui o delegado Kleber Henrique de Oliveira, ele é delegado em São José dos Campos e também é professor da Academia de Polícia e resolveu atuar junto ao magistério para evitar que professores se exponham diante de pessoas um tanto agressivas. Tudo bem, doutor? Satisfação em tê-lo conosco. Satisfação é minha também, Cataldi. E parabéns por essa iniciativa, né? Porque eu vejo os professores hoje em dia acuados em sala de aula. Verdade. No tempo que eu era estudante, a gente respeitava um pouco mais. Não vamos chegar até o máximo de Confúcio, né? De ficar oferecendo arroz para o professor, baixar e tal. Mas a coisa está indo por um caminho que eu estou achando perigoso. Muito perigoso, Cataldi. Por isso, a iniciativa em trabalhar os conhecimentos que eu adquiri na polícia, trabalhar com eles no magistério. Essa é a ideia. Na educação, não só para professores, mas para coordenadores, para os profissionais que dão apoio ao professor. Essa é a ideia. E, de repente, até chamar os pais para ter uma conversa também, né? Porque essa permissividade está vindo de casa. Sim. Estão passando a mão na cabeça dos filhos que fazem bobagem na sala de aula. Sim. O grande problema hoje, nós enfrentamos, não só, acredito que não é só a escola, mas também a polícia, é o problema familiar, a desintegração, a desagregação da família. Então, é muito importante também que os pais conheçam as responsabilidades. Saber que a escola ensina, quem educa são os pais. E a gente está vendo aí maus exemplos vindo de quem devia dar o exemplo bom, as elites dirigentes do país, né? Esses governadores presos, transgredindo normas lá nas penitenciárias, né? Levando camarão para a cela. Isso é um negócio de... Eu acho que não sei aonde estão querendo chegar, doutor. Uma completa inversão de valores, né? A sociedade esperando homens íntegros que cumpram o mistério público e eles surrupiando as verbas do Estado. Nunca vi isso na minha vida. Olha que eu advogo já há bastante tempo, né? Ver um réu se referir ao juiz com um tom debochado, irônico, né? Como a gente tem visto alguns depoimentos lá pelo lado do Paraná, Sim. Onde o juiz mantém a majestade dele com muita dignidade, mas está sendo realmente afrontado. Cataldi, ele se prepara para isso. Se ele entrar no jogo de quem ele está interrogando, ele vai jogar no campo do inimigo. Então, o mais correto para o magistrado é ele permanecer na integridade dele e deixar que o interrogado venha, que aí o campo para o interrogado é mais difícil, né? No campo da educação, como é que o senhor chegou aí a esse momento importante de devotar a sua experiência policial para aquele que está na sala de aula, muitas vezes enfrentando até alunos armados dentro da classe? Cataldi, como iniciou a ideia de trabalhar ensinamentos de polícia para o magistério, para a educação? Existe uma disciplina na polícia chamada gerenciamento de crises. Para que ela serve? Ela serve para que o policial seja preparado e esteja preparado para enfrentar situações de risco. E para nós, situações de risco significa pura e simplesmente ocorrência cujo evento morte é previsível. Então, qual é essa previsibilidade? É o roubo, é o sequestro, é uma troca de tiros entre polícia e assaltante e criminosos, é uma agressão física iminente. Então, estas são as situações que eu posso falar que enseja o risco da morte. Muitas vezes o policial é levado a negociar diante de uma crise. Está lá o sujeito colocando uma família refém que pode ser morta a qualquer momento. Não compete ao policial naquele instante desafiar o bandido. Compete tranquilizá-lo, dar calma, né? Como acontece em situações... Nós estamos tendo na sala de aula hoje
situações iguais às da alta criminalidade, né? Aluno que entra com uma bazuca, com um negócio bravo lá e ameaça professor, aluno, mata gente na sala de aula e a polícia é obrigada a chegar lá e estabelecer a calma. Exatamente. Então, quando o policial está negociando com o criminoso, ele foi preparado. Ainda que existam muitas críticas em relação à polícia, mas ele foi preparado para estar ali, para negociar. Então, o que é que eu fiz? E vários outros colegas, professores e policiais estão fazendo. Pegando os ensinamentos de polícia e passando para a educação, porque somos parceiros. O aluno que está ali na escola, frequentando a escola e já está dando problema, hoje ele é aluno, mas amanhã ele pode estar frequentando a delegacia de polícia, na qualidade de autor de algum delito, de algum crime. Então, nada mais justo do que os nossos conhecimentos serem passados para o professor, antecipar essa situação. E quando nós falamos como ele negocia, o policial, assim, em questão de segundos ou de minutos, ele tem que saber o que vai fazer. Ele tem que analisar a necessidade de agir, a validade do risco e a aceitabilidade. Em termos técnicos é isso, mas traduzindo para uma linguagem mais simples, mais comum, quando é que ele vai visualizar essa necessidade? Tem alguém correndo risco de morte? Se tem, ele vai ter que agir. E aí a polícia tem também atiradores de elite, que são pessoas treinadas para, no momento oportuno, agir. Exatamente. Né? Havendo até pessoas que vêm a criticar o trabalho do policial em muitas oportunidades. Estou vendo aí agora no Rio de Janeiro uma situação de crítica a 20 policiais que estariam envolvidos aí com algum tipo de situação mais complicada, né? E que vão tirando o estímulo até da carreira policial, porque o policial é oprimido de todos os lados, né? Por aqueles que ele ajuda a salvar e por aqueles que, ajudados a salvar, se envolvem contra a ação policial. Eu vou pedir para a gente falar sobre isso na volta da entrevista, doutor. Quando é que a polícia pode agir e como ela está agindo se ela sofre todo tipo de crítica? Já, na volta da entrevista aqui. Se a polícia reage, tem crítica. Se a polícia não reage, tem crítica também. O policial fica numa situação bastante difícil, né, doutor? Difícil. E a decisão do policial ela tem que acontecer em segundos. Quando eu falei da necessidade, agora a gente vai para a validade. Vale a pena correr o risco? Para o policial sempre vai ter que correr o risco. Mas quando ele vai agir, ele tem que analisar o que está ao seu entorno. Se outras pessoas, até inocentes, podem sofrer as consequências de uma atitude dele ou de uma reação dele a uma conduta ilícita. Depois disso, ainda vai verificar se é aceitável aquela conduta. Então, quando nós falamos de policial, nós falamos que ele tem uma conduta legal, uma ética e uma moral. A legal está na lei lá, estrito cumprimento do dever legal. Ou então, para a pessoa comum do povo, a legítima defesa. Então, nesse sentido, ele está amparado. Mas depois, a aceitabilidade moral e ética. Será que as famílias que estão em casa concordarão com o policial? Pois é. Como o senhor acabou de dizer. O policial, num auto de resistência, ou seja, o marginal não cedeu ao comando, ele vai, atua e depois ele fica aí hibernando num curso e também em tratamento psicológico por ter cumprido o dever legal. Fica meio complicada essa situação. Mas a crise, né, que levou talvez o senhor a transpor conhecimentos policiais para a sala de aula, né? Como é que se verifica uma crise na escola? Pois é. Toda essa minha fala, eu levei para a escola. Porque eu visualizava na atividade do professor as mesmas dificuldades que um policial tem. Como é que ele vai lidar, guardadas as devidas proporções, como é que ele vai lidar com um aluno que está armado? Com um aluno que, por exemplo, traz consigo entorpecente. Um aluno que é violento. Um aluno que ele sabe que lá fora pratica crimes graves, roubo, homicídios.
Aí ele tem que também ter um tratamento diferenciado com relação ao aluno, porque se ele expõe o aluno, se ele denuncia aquele aluno, ele vai sofrer represálias. Então, nós temos que preparar o professor para que ele tenha tranquilidade em identificar uma situação que pode gerar uma crise, controle emocional total, avisar quem de direito, a direção, a coordenação, para que avise a polícia e a polícia adote providências. De uma forma segura. De uma forma segura, porque se ele estiver caminhando na sala de aula, ou se ele se deparar com uma situação e ele denuncia, ele sofre a represália imediatamente. Por exemplo, uma arma de fogo numa mochila. Se ele apresenta para os demais alunos, como é que ele faz para devolver essa arma de fogo para a mochila? Ele não pode. Como é que ele faz para levar essa arma até a direção? Ele vai ter dificuldades, porque o aluno vai querer de volta. Ele vai empunhar a arma e atirar no aluno? Não vai. Então, existem crises que a gente pode, que nós podemos, o professor pode evitar. O entorpecente tem um custo lá quando o traficante passa para o menino que vai revender na escola. E se ele perde esse produto, tem valor. Alguém vai ter que pagar esse valor para o traficante. E se o aluno resolver cobrar do professor? Então, percebam... Ou se o próprio traficante vier buscar lá... Então, percebam como é difícil para o professor tomar uma decisão, uma atitude. É absolutamente ingrato, né? Exatamente. E tem mais, né? Eu cheguei nos casos mais graves, mas tem casos que eles permeiam a vida da adolescência, da juventude, até das crianças, que é o bullying. Como é que o professor lida com essa situação de bullying? Como é que ele vai prever que alguma criança está sofrendo bullying? A propósito, doutor Kleber e telespectador, você há de estar lembrado, né, daqueles casos de alunos que sofrem bullying e que ficam num grau de incapacidade tão grande que acabam voltando à sala de aula armados e criando situações bastante delicadas, difíceis. Temos casos recentes, doutor. Exatamente. É complicado isso do bullying também, gerar violência e o professor ser transformado num mediador, um embaixador ali daquela crise. O bullying, ele gera duas consequências. Uma pode ser para a própria vítima do bullying, ou seja, o suicídio. Ele não suportando a pressão, a humilhação que ele sofre, ele pratica o suicídio. Mas ele também pode adotar uma postura diferente. Ele pode se arvorar, apoderar-se de uma arma de fogo e depois praticar o crime contra aqueles que o humilham, que o menosprezam. E esse fato aconteceu recentemente em Goiás, né, com um aluno matando os seus colegas de sala de aula. Cabe uma ressalva muito importante, foi a atuação da coordenadora da escola, quando ela, verbalizando com o aluno, conseguiu desarmá-lo. Então, ela conseguiu gerenciar uma crise, minimizar os danos, porque danos já haviam acontecido, né? Mortes haviam ocorrido, mas ela conseguiu minimizar danos. As pessoas não perceberam, mas se a polícia entra na escola e se depara com um aluno armado, e até aquele momento não se sabia que era filho de um oficial de polícia, ele seria alvejado, ou ele mesmo estaria atirando contra a polícia. E ela conseguiu desarmar o aluno, mantê-lo calmo, até a chegada da polícia. Importantíssima a atuação dela. É essa a ideia que a gente transmite sobre gerenciamento de crise. O delegado Kleber Henrique de Oliveira tem feito um trabalho muito bom no sentido de ilustrar os professores como gerenciar crises. Como é que a escola, por exemplo, consegue agendar com o senhor uma ida, um encontro, para fazer essa palestra com os professores, doutor Kleber? Pois é. O que eu tenho feito com essa iniciativa? Eu criei um site, kleberhenrique.com.br, tenho meu telefone de contato, eu trabalho em São José dos Campos, então meu nome é razoavelmente conhecido no meio policial, pelo menos. Então, fazendo o contato, eu me disponho a visitar as escolas, elaborar um plano de trabalho, escola pública código e privada de ética, tudo, exatamente, escolas públicas e particulares, sem problemas. A ideia é universalizar o conhecimento. Acho que o mais importante do profissional é que ele possa compartilhar aquilo que ele aprendeu. Conhecimento sem compartilhar não serve para nada. Olha, foi muito importante a vinda do Dr. Kleber Henrique de Oliveira hoje aqui ao programa, porque passou
conhecimento importante nessa área da mediação, no gerenciamento de crise, e eu vou pedir que o senhor volte mais vezes, doutor, porque é sempre importantíssimo a gente passar com toda essa calma, né, o conhecimento específico com relação a esse mal do século. Está faltando respeito na sala de aula.